Ainda falando sobre atributos de Deus, naturais de Deus, incomunicável, nós vamos estar falando sobre a onisciência, que o define como um ser que sabe de tudo, inteiramente tudo. Deus, ele é infinito em tudo ele é poderoso. E esse é um dos atributos incomunicáveis. Quais são a diferença entre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis? Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus compartilhou com as suas criaturas. E o incomunicável são aqueles atributos que Deus não compartilhou conosco, que é algo que o define somente a si próprio, que é somente do caráter, da sua personalidade, da sua natureza. E a onisciência é exatamente isso. O define como um ser que conhece tudo, todas as coisas. E antes que as coisas venham a existir, ele já sabe, ele já conhece. E a onisciência de Deus está conectado ao poder de Deus. Ele é o ser todo-poderoso. E somente ele tem esse atributo de ser o todo-poderoso. Então, a onisciência de Deus está ligado ao poder de Deus. Ele sabe exatamente tudo. E olha o que o salmista Davi vai falar sobre a onisciência de Deus. Salmo 139, de 1 a 4, vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então aqui demonstra o pleno reconhecimento do salmista em saber que a vida dele está totalmente interligado com o poder de Deus. Ele está dizendo que Deus conhece o pensamento, o levantar, o deitar, os planos, projetos, os sonhos, tudo, conhecimentos, sentimentos, tudo do homem, Deus conhece. Por isso que eu sempre falo, nós não temos como pegar Deus de surpresa, porque Deus não se surpreende com nada, porque tudo ele sabe. Nós nos surpreendemos com Deus, aquilo que ele faz, mas ele não se surpreende com nada. Deus, ele conhece tudo e todas as coisas. O salmista ainda fala mais lá no livro de Salmos 147, verso 5. Grande é o nosso soberano, tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Aí eu te faço uma pergunta. Quem pode medir o entendimento de Deus? Quem pode saber o que Deus está pensando? Quais são os planos de Deus para o futuro? O que Deus está querendo fazer? Quais são os projetos de Deus? Ninguém pode medir o pensamento de Deus ou saber do que Deus está pensando, quais são os desejos de Deus, as vontades de Deus, a não ser que Ele mesmo venha nos revelar. Dentro das nossas limitações, ele revelar os seus planos. Mas se ele não revelar nada, é impossível nós, como seres humanos, saber o que Deus pensa, ou saber o que Deus quer, ou saber o que Deus está projetando. Mas ele sabe exatamente tudo sobre a nossa vida, desde o momento em que nós nos tornamos uma massa informe. Daquele momento ali, o Senhor já sabe qual será o nosso futuro. Ele já começa ali a projetar os planos dele para a nossa vida. E Deus, ele não é só conhecedor das coisas visíveis. Deus também é conhecedor das coisas invisíveis, daquelas coisas que a gente não sabe, ou seja, do mundo espiritual. Aquilo que não é aberto a nós, aos nossos olhos humanos, Deus conhece. Deus conhece o que acontece no céu. Deus sabe o que acontece na terra. Deus sabe o que acontece debaixo da terra. Deus tem pleno conhecimento de todas as coisas. Deus, ele tem um pleno conhecimento de tudo que há, tudo que foi feito por ele mesmo. Ele tem um controle de tudo que acontece, ou que irá acontecer, ou que já aconteceu. Conhece o mundo visível, a matéria, e conhece o mundo invisível, que é o mundo espiritual. No livro de Provérbios 2,6 vai dizer: pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Deus tem o conhecimento de todas as coisas e Deus tem o discernimento de todas as coisas. Ele conhece tudo e discerne o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso. Deus tem o discernimento de dizer absolutamente tudo. Se algo que nós estamos fazendo é bom, ele sabe. Porque ele conhece, Deus não trabalha com previsão. Deus, ele conhece o futuro pela sua presciência, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus. É saber o futuro antes que ele tenha acontecido. No livro de Jeremias 10:12 vai dizer: mas foi Deus que fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Quando fala de entendimento de Deus, está falando sobre a onisciência de Deus, que ele entende tudo. Ele entende quando nós estamos tristes, ele entende quando nós estamos alegres, ele entende quando nós estamos fingindo o sentimento, ele tem conhecimento, ele tem discernimento e ele tem entendimento. E tudo faz parte da onisciência de Deus. Então, o poder de Deus, o poder da onisciência de Deus é infinitamente controlado por ele e que está além da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso intelecto. Ou seja, tudo que é de Deus é infinitamente alto, infinitamente profundo, infinitamente incontrolável pelos seres humanos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.